Muito bem, vamos começar a conversar com os nossos comentaristas aqui sobre essa situação do Pazuello, né? Esse confronto aí que o Supremo Tribunal Federal está querendo estabelecer. Agora, Zé, eu queria te falar uma coisa, tem muito ouvinte nosso, muito ouvinte mesmo aqui da Jovem Pan, pessoas que acompanham a gente na Panflix, no YouTube, que são do Amazonas, bastante gente. A galera de Manaus gosta muito do nosso programa, nos acompanha, e tem um ponto nessa história que eu queria fazer um destaque aqui para você, que eu sei que está em ampla mobilização lá no estado, que é a questão da BR-319. Para quem não sabe, a BR-319 do estado do Amazonas é a estrada que liga o estado do Amazonas com o Brasil. E desses 885 quilômetros de estrada, nós temos uma realidade ali, gente, de 400 quilômetros sem asfalto. É terra o negócio. E muita gente lá no estado, Zé, está apontando que uma das razões também da falta do oxigênio foi a falta de pavimentação, você acredita? Porque o oxigênio demorou muito para chegar, afinal de contas nós temos 400 quilômetros de terra. Então é uma situação absolutamente inacreditável que o estado do Amazonas vive, e a gente reforça aqui o empenho das autoridades para que essa obra seja concluída e o Amazonas possa, sim, receber uma conexão com o Brasil, né, Zé? Mas, enfim, esse é um ponto que eu queria fazer da tua fala. Vai lá, Zé. Para início de conversa, aquela é uma região onde o transporte é diferente, né? Fluvial, dizem que por lá quem não tem canoa não arranja nem namorada. E também transporte aéreo. A maioria de quem pode ir lá compra um avião pequeno que seja, mas é a maneira possível de transporte em certas regiões do estado. E isso está na decisão do Ricardo Lewandowski, avaliação e análise do transporte. Paulo, eu queria dizer ao pessoal da região norte, ali não é só o Amazonas, mas o Pará também sofreu com a falta de oxigênio, de que foi grave e é grave a situação, muito grave. Alguém errou e errou feio na gestão dos recursos e, evidentemente, dos estoques. Só que é o seguinte, esse processo aqui no Supremo, e está no Supremo porque envolve o ministro Eduardo Pazuello, está preocupando aí a cúpula do governo porque vê nos ministros do Supremo uma maneira de chegar ao presidente Jair Bolsonaro. Está crescendo. Tanto é assim que o ministro Pazuello já se reposicionou, não fala e nega que tenha falado em defesa de cloroquina, de tratamento preventivo não confirmado ou mesmo indicado remédios. Ele diz que atende a pedidos dos governos estaduais e dos prefeitos. A avaliação é de que o ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, garantiu de que a corte não seria usada politicamente. Esse é um caso. O processo teria que começar lá em Manaus, se estender para o estado e talvez chegar ao Ministério da Saúde. O depoimento do ministro foi nesse sentido, de que ele não pode empurrar oxigênio ou medicamentos para os estados e municípios. É preciso ter uma demanda. E o Ricardo Lewandowski, na prática, colocou a Polícia Federal dentro do Ministério da Saúde. Quebrou os sigilos do ministro da Saúde. A Polícia Federal pode ter acesso a e-mails, a arquivos como ofícios, a tomar depoimento de funcionários no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde. Então, foi uma decisão pesada e para investigar. É bom mesmo que a Polícia Federal vá atrás e chegue à conclusão de onde foi esta incompetência, que foi uma danosa incompetência, foi. Pessoas morreram e morreram de uma maneira horrorosa, sem oxigênio, morreram afogadas. É um sentimento, descrevem os médicos, horrível. E aí, Joel, como é que você analisa a situação do Pazuello? A situação que surgiu em Manaus, a falta de oxigênio ali em hospitais, ela certamente não tem uma só causa. Eu imagino que a gente vai descobrir primeiro qual foi o processo que levou até isso. E daí envolvendo autoridades locais. O que aconteceu, que prefeito, governador, os primeiros responsáveis sobre isso, o que aconteceu que o oxigênio acabou dessa maneira? Será que realmente houve uma demanda exacerbada por causa da Covid, por causa da nova variante? Ou será também, isso é perfeitamente possível, que houve desvios, que não foi feito o investimento devido, que houve roubo de dinheiro, enfim. Essas responsabilidades terão que ser também investigadas e atribuídas, que resultaram na morte de centenas de pessoas. Isso em nada altera
a possível responsabilidade ou não do nosso ministro da Saúde num segundo momento. Qual é o segundo momento? Olha, o processo que levou à falta de oxigênio já aconteceu. O Ministério da Saúde recebe a comunicação, olha, está acabando o oxigênio em Manaus. O que ele fez daí em diante? O que ele fez daí em diante, aí sim, é responsabilidade dele. E ele pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por isso. Desde dezembro já se sabia que estava acabando o oxigênio. E em 8 de janeiro, aí sim, a data em que foi mandado um comunicado formal de falta iminente, de colapso iminente dos estoques de oxigênio para o Ministério da Saúde. Isso a gente já sabe. A questão é, será que o Ministério da Saúde começou a tomar providências neste momento para resolver esse problema? Algumas das coisas que o Ministério da Saúde fez, a gente sabe. Ele mandou kit Covid com cloroquina para Manaus, que a gente sabe cada vez mais que não deve ter efeito nenhum, em vez de mandar oxigênio. Ele lançou em Manaus, ele foi em Manaus dias antes do dia 14, acho que no dia 11 ou 12, ele estava em Manaus dia 11, fazendo um pronunciamento, uma cerimônia pública, lançando um aplicativo chinfrim que o Ministério da Saúde tinha lançado ali. O Pazuello e a secretária dizendo, não, você bota os sintomas aqui, ele te diagnostica. Qualquer sintoma que você botasse, ele diagnosticava Covid e te dava o mesmo remédio. Você botava, eu sou um bebê, eu tô com cólica, ele te receitava cloroquina da mesma maneira. Não sei quantos milhões de reais foram pagos para fazer isso aí, mas foi um crime também contra o eleitor. Será que foram essas as ações do Pazuello? Se tivesse sido só isso, é óbvio que ele é um criminoso. O lugar está acabando oxigênio. Em vez de mandar oxigênio, ele manda cloroquina? Isso é crime. Seria assim como se ele tivesse feito um feitiço em vez de mandar oxigênio. Você tem que suprir aquela falta emergencial. Agora, pode ser que não. Pode ser que no momento em que o Pazuello e o Ministério da Saúde foram comunicados no dia 8, ele começou a tomar providências para mandar oxigênio, só que, infelizmente, o transporte é difícil, não tem a rodovia, tem um monte de outras coisas, demora para conseguir os estoques, não tem nas empresas, e isso fez com que demorasse, a falta veio, mas o Ministério fez aquilo que estava ao alcance dele desde o primeiro dia. Se esse for o caso, o Pazuello não tem culpa. São outros fatores que causaram. Agora, se não, se o Pazuello não providenciou oxigênio porque ele apostou em cloroquina e naquele aplicativozinho, ele é um criminoso, sim. Muito bem. Essa rodovia BR-319 que eu mencionei é novela, viu, gente? É coisa de décadas que está aí, enfim. E a situação, normalmente, ela trava justamente por conta de licenças ambientais. É muito delicado lidar ali na Amazônia com isso, enfim. Mas, querendo ou não, dos 800 e poucos quilômetros, 400 é terra. Então, tem um prejuízo significativo no transporte. Adriles. Vamos lá. Respondendo objetivamente, pragmaticamente, a questão colocada pelo Joel aqui ao lado, né? O próprio secretário de saúde do Amazonas, do governo do Amazonas hoje, disse que negou peremptoriamente qualquer tipo de irresponsabilidade do ministro da Saúde, Pazuello, falou que foi comunicado de pronto e ele de pronto atendeu a demanda e que houve um problema de logística, de um atraso de 3 a 4 dias por conta exatamente desse problema de chegar até Manaus, né? Mas eu queria falar um pouco da razão ideológica e política desse inquérito, que esse inquérito é muito complicado e muito complexo. Você colocar, como o Zé bem disse, a Polícia Federal dentro do Ministério da Saúde, sendo que para apurar a responsabilidade de um problema de um estado que teve fraudes na compra de respiradores, que o governador foi comprar respiradores de oxigênio numa fábrica, numa loja de vinhos, que a secretária de saúde foi presa com denúncias graves de fraudes, de desvios de verba, de superfaturamento de equipamentos. Manaus é uma cidade que tem 2 hospitais apenas, que tem pouquíssimos leitos de UTI, tem uma série de problemas de infraestrutura, ou seja, se é para apurar responsabilidade, você tem que apurar a responsabilidade em uma conjuntura maior. Você tornar o Ministério da Saúde a figura do Pazuello tem uma causa eminentemente política. É como se fosse, eventualmente, responsabilizar e colocar um inquérito contra o Mandetta por ele ter dito, eventualmente, que aos primeiros sintomas do Covid a pessoa deveria ficar em casa. Isso foi pragmaticamente responsável pela morte de muitas pessoas. Mas ele deve ser responsabilidade criminalmente por isso? Não. Isso é a mesma coisa que responsabilizar todos os governantes e prefeitos que isolaram as pessoas sem necessidade efetiva e sem comprovação científica, o que causou desemprego, morte, depressão, fome, miséria e, eventualmente, morte. Se você for responsabilizar criminalmente toda a gestão pública por uma eventual omissão ou incompetência e acusá-los de crime, ninguém vai mais se candidatar.
Ou seja, isso é uma coisa muito grave. A cloroquina, Joel, como a ivermectina, esses remédios que os prefeitos, que o governo, que o Ministério da Saúde apostaram num eventual combate ao coronavírus, sendo que é uma doença nova. Você não pode querer criminalizar um governo, ou pedir o impeachment, ou pedir a deposição de um ministro, porque ele está fazendo propaganda de uma tentativa de salvamento das pessoas, assim como é absolutamente irresponsável e muito suspeito você criminalizar o ministro da Saúde por uma falha de gestão como um todo, que é muito mais responsabilidade do governo do Amazonas do que eventual do governo. O governo deu 9 bilhões para o estado de Amazonas, centenas de milhões para Manaus. Esses recursos chegaram, foram desviados, foram deturpados, foram saqueados pelo Covidão. Eventualmente, essa responsabilidade não pode ser depositada exclusivamente no ministro Pazuello. Adriles, o dever do governo e da gestão pública é investir e usar os recursos de acordo com as melhores evidências. Você fala do Mandetta lá atrás, de uma coisa que você não prova de jeito nenhum, que existe um tratamento precoce que ele não teria prescrito lá atrás. Isso simplesmente até agora não conhecemos nenhum tratamento que ele pudesse ter prescrito. Não, procurar o médico, sim, procurar o médico, às vezes à distância, inclusive. Procurar o médico, às vezes, inclusive à distância. Ficar em casa. Isso era o protocolo desde o início. Agora, se o ministro está agindo, está se guiando pelas melhores evidências disponíveis ou pelas evidências que tem, mesmo que isso depois resulte em erro, porque a gente descobre faz novas descobertas no futuro, isso não é criminoso. Porque ele estava se guiando de acordo com o conhecimento, o estado do conhecimento é criminoso? Naquele momento. O que é criminoso é você se guiar contra o estado do conhecimento no momento. Por exemplo, acabou o oxigênio numa cidade. Em vez de mandar oxigênio, eu mando algo sem comprovação nenhuma. Em vez de eu mandar aquilo que eu sei que é o eficaz para sanar esse problema, já desmentiu isso. Vamos ver os e-mails do Pazuello. Saberemos em breve quais foram as medidas que Pazuello tomou desde o dia 1. Eu não estou dizendo que o Pazuello é culpado, não. Eu estou dizendo que ele tem que ser investigado, sim. Porque o que aconteceu ali foi muito grave, o Ministério da Saúde já sabia o que ia acontecer e houve uma demora. É preciso investigar. Não estou cravando que o Pazuello é culpado de forma alguma.